Eu prometi para vocês que ia falar um pouquinho sobre a questão da criatividade. Esse é um dos tópicos dos meus vídeos. Como que você pode receber criatividade, como que você pode melhorar a sua criatividade através dos sonhos. Este é um livro que eu escrevi em inglês para o mercado norte-americano. Ele não é um livro sobre sonhos, não. Não é um livro sobre técnicas de como você pode aprender a sonhar enfim. Mas é o resultado de criatividade que eu recebi em sonhos. Praticamente esse livro inteiro foi escrito com o que eu recebi de sonhos. Por isso que eu posso dizer que isso sim é fruto de criatividade, é fruto daquilo que os sonhos me trouxeram. E fruto também de não só de sonhos e de outras coisas, como pressentimentos, como visões, déjà vu. Eu vou entrar nesse assunto e eu vou te explicar como eu entendo que seja o déjà vu. Eu quero deixar bem claro, ninguém conhece as regras do mundo espiritual. Ninguém. O que eu estou passando para vocês são impressões que eu tenho, teorias minhas que eu, de uma forma racional, tentei entender de como as coisas acontecem vindos do mundo espiritual. E o déjà vu e é muito fácil de se entender a questão do déjà vu. Eu vou explicar mais tarde. O déjà vu são aquelas coisas que você olha assim e diz assim, mas eu já passei por isso. Eu já sei, eu já vi essa cena. Às vezes você inclusive sabe o que vai acontecer nos poucos minutos que você está passando por aquilo. Eu num outro momento vou te explicar, não vai ser agora, só para deixar você um pouquinho mais ouriçado. Mas em relação à criatividade e à questão do livro, quero te dar algumas dicas do que veio para mim em sonhos na questão da criatividade. A primeira que me aconteceu veio de uma forma direta. Eu tinha recém-casado e eu tive um sonho que eu estava numa praia e as pessoas com paraquedas, elas, devido à ação do vento, elas subiam. E tinha alguns morrinhos também, tinha outras pessoas brincando nesses morrinhos, o vento batia e elas subiam com paraquedas. Eu acordei e eu vi o paraquedas no meu sonho e eu desenhei, tá nas minhas anotações, eu desenhei, até desenhei a lápis. E eu guardei aquilo, esqueci. Sonhei. 10 anos mais tarde, eu tava olhando a televisão, tava assistindo televisão e vi alguém que inventou o paraglider, esse negócio que você tá vendo aí na tela. E eu olhei aquilo e eu vi, era exatamente da forma como eu tinha sonhado. E eu corri nas minhas anotações, achei minhas anotações de 10 anos anteriores, chamei minha esposa e mostrei, olha aqui, ó, o paraglider. Alguém inventou isso. E a minha esposa fala assim, mas por que você não desenvolveu essa ideia? Eu falei, porque eu não pensei. Este é o problema, esse é o nosso problema em relação à criatividade. Nós estamos condicionados a ideias pré-definidas e a gente não coloca a nossa mente, que é a consolidação do nosso espírito com o nosso ser físico, aquilo que eu chamo alma. Nós não colocamos a nossa alma para entender questões que a gente acha impossível. Para o mundo espiritual, às vezes o impossível se torna possível. Então eu nunca imaginava, eu sempre fiquei pensando que burrice, né? As pessoas subindo com paraquedas, mas paraquedas só desce, paraquedas não sobe. Eu simplesmente estava limitando a minha acreditação, bloqueei tudo, porque eu não podia imaginar. E eu recebi a construção do dito cujo, até tinha nas minhas anotações, estava desenhado com aqueles tubos que tinha em cima. Eu nem me toquei. Se eu tivesse, de repente, conversado com alguém que entendesse de paraquedas, a pessoa dizia assim, epa, isso aqui, acho que tem alguma coisa aqui. Não, toquei. Mas não era para mim, essa é a questão. Não morri de arrependimentos por causa daquilo. Mas esse foi o primeiro dos sonhos. Mais tarde eu tive outros, que alguns não vieram diretamente como sonho, mas vieram como um pressentimento, como um insight, como alguma coisa como nasce dentro de você. Uma foi uma embalagem térmica que para entrega de alimentos. Então, no restaurante, normalmente as pessoas não gostam de usar micro-ondas, você entrega uma lasanha, uma carne, um sanduíche, e tem pessoas que no trabalho às vezes não querem esquentar, ou não gostam de usar micro-ondas. Mas enfim, essa embalagem, ela é uma embalagem descartável, que usa um componente orgânico, que ele vai pré-aquecido e mantém a comida
aquecida por até 1 hora. Então você entrega até 1 hora que o motoqueiro está levando a comida está quentinha, está fumegando. Você abre, ela ainda está fumegando. Eu desenvolvi isso. E a pessoa recebe a embalagem, usa a embalagem e joga fora. E é orgânica, ela não afeta nada na natureza, se decompõe. Essa foi uma das ideias. Outra ideia que eu quero te passar, até hoje não vi ninguém desenvolver, eu também não fui atrás, não é um assunto que eu quero desenvolver, mas a questão de detetor de gás carbônico para automóveis. Eu acho um absurdo que isso não tenha, inclusive das indústrias automobilísticas não ter isso dentro dos carros. Por quê? Porque é comprovado que depois de 4 horas, quando você está utilizando aquela opção de reciclagem do ar-condicionado, o ar dentro começa a ficar viciado, ele começa a crescer a presença de gás carbônico. E depois de 4 horas, os níveis de gás carbônico começam a afetar a tua saúde. Você começa a ficar com sono, você começa a se distrair um pouquinho. Um aumento de gás carbônico em qualquer lugar começa a te dar sono. Isso é um perigo para quando você está dirigindo, principalmente para pessoas que viajam muito, caminhoneiros, coisa e tal, nem sabe que é gás carbônico dentro do carro. E sensor de gás carbônico custa uma mixaria, acho que é menos de $1 quando você compra da China. Ninguém fez isso, porque isso seria uma coisa fantástica, principalmente porque tem criança em casa. Já pensou você viajando por 6 horas dentro de um carro, morrendo de sono, não sabe por que é, e com filhos dentro do carro? Essa eu sonhei diretamente. Eu sonhei que eu estava tomando refrigerante numa garrafinha. Não sei se era uma garrafa normal, né? No sonho eu não sabia se era uma garrafa de vidro, plástico. Mas a partir do momento que eu abri a garrafa, saiu um canudinho. Canudinho perfeitamente vindo, e eu tomei através do canudinho o refrigerante, depois fechei de novo o canudinho. Eu não sei como é que funcionaria isso, nunca me deu na telha de querer ir atrás de fazer uma garrafa que já tem o canudo para você tomar água. É mais higiênico, principalmente dependendo do lugar que você está. Outro sonho que eu tive, e este eu não sei o que é, mas eu estou passando esse sonho para vocês porque eu creio, pelos outros sonhos que eu tive em relação de avanços tecnológicos, isso alguém já inventou, ou está inventando, ou vai aparecer no mercado daqui a pouquinho, e ele é mais direcionado provavelmente para uso militar. Eu vi uma mão vindo no meu sonho e colocando uma puck preta em cima de uma mesa de vidro. Puck é um negócio que as pessoas usam para jogar hockey, e ela normalmente é preta. Essa mão colocou esse puck em cima da mesa de vidro e tinha uma luz batendo de cima para baixo, e eu consegui ver as bordas da mesa de vidro refletidas como sombra na parte de baixo, mas não conseguia ver a puck, que por cima era totalmente preta, escura, negra, mas eu não conseguia ver lá embaixo. E daí essa mesma mão pegou e veio com gotas de água assim nos dedos e soltou as gotas de água em cima da puck, e eu consegui ver através do reflexo embaixo aquela parte borrada que você vê se você coloca a luz em cima da água, você vê que tem uma coisa assim diferente na tua imagem. Eu conseguia ver, mas eu não conseguia ver a puck, que era totalmente negra e mais ou menos dessa grossura assim. E eu sabia no sonho, que aquilo era extremamente leve. É só para vocês prestarem atenção, porque se isso aparecer daqui a pouquinho, é mais uma prova de que os sonhos se trazem coisas sobre o futuro. Uma das coisas que eu queria colocar para vocês é, se você leva a sério a questão dos sonhos, leia bastante, leia sobre tudo que é tipo de assunto. Quando você recebe sonhos, me parece que não há como você receber seletivamente sonhos, só aqueles sonhos que estão conectados com o teu conhecimento. Os sonhos que você recebe, ele vem de várias formas, de vários tipos. Às vezes você sonha coisas que você fala, mas o que é isso? Nunca vi na vida. Anota, não tem problema, anota. Mas se você dominar alguns assuntos, você vai conseguir transcrever a ideia ou aquilo que você viu em sonhos para o papel. Se você não sabe aquele assunto, se você não conhece nada daquele assunto, você não consegue transcrever para o papel, ou não consegue transcrever os detalhes para o papel. Deixa eu te explicar o porquê. Eu sempre tive um sonho de descobrir uma fórmula sobre um combustível sintético à base d'água.
eu pensei assim, puxa, se eu conseguisse descobrir isso, se o mundo tivesse essa fórmula, esse combustível sintético à prova d'água, nós conseguiríamos resolver provavelmente a maior parte dos problemas de poluição nesse mundo e ser uma fonte de energia que todos poderiam utilizar, o mundo todo, sem precisar ficar dependendo de umas pessoas ou escrúpulos. E eu sempre tive esse sonho. E num determinado dia, eu estava lá no meu sonho, veio uma pessoa na frente de um quadro negro e falou assim, esta é a fórmula do combustível sintético à base d'água. E começou a escrever. E ele começou a escrever um monte de símbolos, um monte de coisas que eu não faço a mínima ideia. Pode ser que seja alguma coisa relacionada com engenharia genética, alguma coisa com engenharia química, não sei o que é, mas símbolos assim que eu não faço ideia. E eu não teria nem como me lembrar de todos aqueles símbolos, escrever, traduzir, era uma coisa muito complicada. Mas veja bem, se eu conhecesse provavelmente o assunto, se eu dominasse o assunto de engenharia genética ou de engenharia química, eu conseguiria esperar que aquela mão escrevesse toda a fórmula e eu pelo menos ia entender os conceitos da fórmula. Não que eu me lembrasse de toda a fórmula, mas eu ia entender a linguagem daquela fórmula. Ia conseguir entrar em alguma pesquisa relativa àquele assunto para que eu pudesse, de repente, para que alguém pudesse descobrir uma fórmula do combustível sintético à base d'água. Não só isso. Isso me dá a certeza de que muitas ideias que nós temos hoje no mundo vieram através do mundo espiritual. Então, de novo, anote teus sonhos, reveja teus sonhos, porque você vai entrar nesse mundo fascinante, maravilhoso. Talvez você possa ser aquela pessoa que vai poder ainda ajudar a salvar esse planeta e talvez salvar até a nossa civilização. Não custa sonhar, é o meu sonho. Fique com Deus, até o próximo vídeo.